E a porta estava fechada, naquela pressa entrando e saindo, eu meti a testa ali. O interessante é que esse barulho sai da live, está gravado na live. Então alguém falou, BAM! Aí olha para trás assim, o pastor quase morre ali. Tempo da pandemia. Acho que todos tivemos a mesma situação totalmente diferente, né? Eu lembro que a Renata, a Raia começaram a despertar logo para começar as notícias, não pode pegar na mão, não pode ser aqui, peraí, calma, não é bem assim não, pessoal. Mas a coisa foi crescendo, não foi? Crescendo, começaram os casos. Eu lembro que depois começou a fechar tudo, fechou o comércio, fique lá em sua casa, o carro de som passava aqui, passava lá na porta lá de casa, nesse tempo que estava morando ali, do lado do cemitério. Passava o carro de som, fica em casa. Eu lembro que um dia eu saí com a máscara. A gente saiu. Uma visão estranha, parecia que estava num filme, aquele filme de ficção científica, todo mundo de máscara na rua. Vocês nunca tinham passado por aquilo, né? Durante a pandemia, eu conversei com algumas pessoas aqui, eu lembro de ter falado sobre isso. Eu disse, eu tenho medo dessa pandemia, sabe o quê? Que alguns poderão não voltar mais, né? Eu temo que alguns vão se acostumar tanto em casa, em fazer o culto em casa, nas lives talvez não voltem mais para a igreja. Eu não sei se isso aconteceu, porque durante a pandemia já saí daqui também, fomos para São Paulo de Jesus durante a pandemia, chegamos lá de máscara ainda. Então, irmãos, a igreja passou por muitos momentos, bons momentos ruins. Mudaram pastores, mudaram os líderes. Os líderes, alguns são os mesmos, outros já mudaram. A Carol já falou que não vai ser secretária. A Raia disse que. Ela disse não, já que ela continua sendo a eterna tesoureira. Né? O Dadal continua ainda como ancião da igreja. O Gildas, para quem não conhece. Dadal, sobre aquele apelido dele de infância, era Dadal, quando eu descobri. Então as coisas foram mudando, gerações passaram. Eu vi a Duda aqui agora, já é praticamente uma jovem, né? Bem diferente a Duda. Né? O Felipe ali está até com o calcanhar que já subiu para mim. Olha como as coisas vão mudando, né? As gerações vão mudando, vem as crises, vem a pandemia, mas essa igreja continua aqui. Amém. Eu costumava vir por lá. Tinha eu não lembro exatamente quando é que eu entrava, eu vim pelo caminho oficial ali, entrei na sinaleira, guiado pelo GPS, e não lembrava mais que tinha entrado para vir por lá, mas veio por cá. Aí quando entrou assim, eu disse, eu acho que estou na rua errada, não é essa rua. Ficou muito diferente. E o GPS disse, pronto, você chegou no seu destino, cadê a igreja? Eu disse, tudo está muito errado, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou perguntar. Aí quando deu um pouquinho mais para frente da igreja, a igreja era mesmo. A igreja está aqui. A igreja está firmada aqui, está arraigada aqui, ou enraizada aqui neste lugar. Por quê? Porque Deus preservou nessa igreja ao longo desses 34 anos, preservou pessoas nessa igreja com raízes profundas. Essa é a razão da igreja estar aqui. E às vezes a gente olha, chega um tempo e fala assim, tem pouquinha gente, né? Todos os dias a igreja está cheia de gente. Mas por quê? Porque as raízes profundas continuam aqui. E elas não permitem que a planta, que a árvore, ela venha a secar e a morrer. Jesus disse, alguns fracassam na fé porque não tem raiz. A igreja da Copan faz 34 anos porque tem raiz. Amém. Tem raiz profunda. E eu estou olhando para essa raiz aqui. Amém. Pessoas que eu cheguei aqui e encontrei aqui. E outras pessoas que chegaram aqui quando eu estava aqui. Algumas pessoas estão aqui, eu batizei. Quem são as pessoas que eu batizei aqui? Tem várias, né? Tem várias aqui. Beto. Eu lembro bem do batismo ali
esqueci seu nome. Caio, né? Foi o batismo dele, foi o batismo da esposa. Mas foi dela que me chamou muita atenção. E quando eu fazia a pergunta, você crê em Deus Pai? Perfeitamente, acho que ela respondia, né? Com certeza. Aí eu falei assim, rapaz, vocês dois ali estão sentindo um clima assim, ela disse, vou casar com ele. Foi junto ali. Eu não sei quantos você não disse aqui, você lembra disso? Pô, no batismo aqui. Rapaz, você está me seguindo, está animada mesmo. Eu não sei se você era batizado nesse tempo. Ela batizou primeiro, não é? Quem batizou primeiro? Ela foi primeiro, né? Ela foi isso. E ela trabalhou e isso aí. Então, meus irmãos e irmãs, né? Deus trabalha primeiro as raízes, né? Depois Deus trabalha o tronco, os galhos, as folhas, as flores, aí por fim os frutos. Se não tiver raiz, nunca vai ter fruto. Por isso nosso tema ali, né? Enraizados para florescer e frutificar no Espírito. Essa é uma obra de Deus. Agora lembre-se que as raízes, elas trabalham escondidas, ninguém vê. A gente olha para uma árvore, eu no caminho aqui, eu vinha no caminho, né? Eu vinha conversando com a amiga ali, eu dizia, tem árvores que eu conheço logo, né? A mangueira, por exemplo, bate o olho ali, a jaqueira também. A gente vê ali no pé, né? Mas a gente não consegue ver as raízes. As raízes são um trabalho escondido. Embora ninguém veja, são elas que sustentam. Pode dar o vendaval que for, ela continua ali. Pode quebrar até os galhos, mas ela continua lá. Porque as raízes as sustentam, né? O que sustenta o cristão não é o que aparece diante das pessoas. O que sustenta a vida cristã é o que acontece quando ninguém está olhando. É isso que sustenta. As decisões que nós tomamos quando ninguém está pensando. A gente não vai precisar apostar aqui. É uma vida de busca, né? Uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, em comunhão com o Senhor. É isso que sustenta. 34 anos, se estivéssemos aqui comemorando, não sei se vocês comentaram sobre isso aqui durante a programação, mas estivéssemos comemorando aqui bodas de casamento, 34 anos é boda de quê? De quê? De oliveira. Bodas de oliveira. Eu acho significativo isso aí, porque diz que em instituição, a igreja, por exemplo, fala jubileu, né? Seria jubileu de oliveira, da igreja da Coplã. Então, irmãos, Deus usa muitas árvores para ensinar lições preciosas para o seu povo. Por exemplo, né, figueira. Jesus diz assim, ó, essa figueira aí parecia que tinha fruto, porque tinha muitas folhas. Então tem muitas folhas, tem a aparência de que tem fruto. Quando chegou lá, não viu nenhum. Então ele usou aquela figueira como ilustração da hipocrisia, né? Você aparentar uma coisa que não é. A videira, por exemplo, outra árvore, né? Ensina que só Jesus, o Senhor nos ensina que somente ligados a Ele é para poder produzir frutos. Aquela outra que é uma semente bem pequenininha, a mostardeira, né? A árvore da mostarda ensina que no reino de Deus as coisas podem começar pequenas. Eu não lembro como começou essa igreja, né? Deve ter começado por um grupinho, né? Na casa de alguém. Ou já nasceu num bar, né? Num bar. Olha o tamanho do começo. Hoje é a sede de um distrito. A semente da mostarda, uma mostardeira ensina isso aí. Mas a oliveira é uma das árvores que melhor representa o povo de Deus.
é a oliveira. Por quê? Porque a oliveira, ela dos primeiros anos, ela é muito pequena. O tronco dela é muito pequeno, mas as raízes começam a crescer muito, a oliveira. E ele vai se aprofundando, vai procurando, aonde tiver água, vai atrás da água. Lembra que Jesus conta uma parábola que aquela semente, ela secou por falta de umidade, porque não tinha raiz. A oliveira, não tem esse negócio, não, ela vai se cavando. A raiz, ela está viva, ela vai procurando nutrientes, vai procurando água, vai procurando umidade para se manter viva. Representa muito bem essa igreja. Arraigada, procurando ligação com o Senhor, ligação com o céu. A oliveira leva anos para amadurecer, né? Assim, muitos cristãos podem levar anos para amadurecer. Essa igreja levou 34 anos para chegar no tamanho que ela está, com a estrutura que ela está, e com membros firmes, arraigados, como os que eu já mencionei aqui, alguns deles, né? Hoje, outros já não estão aqui, talvez estão em outros lugares, foram exportados, né? Já para outros lugares. Mas a oliveira, como ela aprofunda muito a sua raiz, lá no Oriente, ela é símbolo a oliveira é lá no Oriente o que é um museu para nós aqui no Nordeste, no Centro. Em grande estiagem, grande seca, o museu consegue armazenar água, né, nas suas raízes. A oliveira não consegue armazenar, mas pode vir a seca que for. A oliveira vai encontrar água, vai buscar até encontrar essa água. Por isso elas sobrevivem em secas mais severas. Exatamente isso que Deus deseja conosco, que possamos ser cristãos que não fiquem dependendo das circunstâncias. Cristãos que têm raízes firmes, raízes fortes, raízes profundas, para não importa o que esteja acontecendo, não importa se estejamos numa pandemia, não importa se existe hoje uma crise nas famílias, não importa se existe uma crise na fé, continua firme. Continua firme, porque as suas raízes continuam irrigadas, porque está firmada no lugar certo, está se aprofundando no lugar certo, está profundamente arraigada em Jesus Cristo. A raiz do cristão é Jesus Cristo, não é a sua experiência pessoal, não é o seu conhecimento, não são as doutrinas que nós aprendemos. A raiz do cristão é a experiência com Jesus, é conhecer a Jesus e andar com Ele, irmãos. É Ele próprio quem diz, né? Quando ele faz aquela oração sacerdotal, em João 17, verso 13, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a essência da vida eterna. O cristão, de fato, é esse que conhece a Jesus. Eu quero ler outro versículo da Bíblia, que aqui está em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versos 7 e 8. Olha o que diz a palavra. Bendito o homem e a mulher que confia no Senhor. Amém. E cuja esperança é o Senhor. Porque ela é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pode estar a crise que for, a igreja está fraquinha, todo mundo sai da igreja, mas ele continua ali, porque ele está
como que uma árvore plantada com as águas. Suas raízes estão irrigadas, porque as suas raízes estão bem irrigadas, porque estão firmadas no lugar certo. A sua confiança é o Senhor. O cristão, o homem e a mulher que confia no Senhor como uma árvore plantada junto às águas, na seca, a palavra diz, continua verde. A oliveira é uma árvore extraordinária. A oliveira marca os 34 anos da igreja da Coplã. As suas raízes alcançam a água onde ninguém imagina. Assim também acontece com aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele está buscando a Jesus, através do seu Espírito Santo, vai encontrar água, irmãos. Não vai secar. Não vai secar. Vai em busca até encontrar. O valor da oliveira não depende apenas dos seus frutos, né? Mas depende também do seu azeite. Produz não apenas frutos, mas também azeite, o azeite da oliva, né? Da oliveira. Uma igreja bem enraizada produz pessoas aprofundadas, né? Transformadas pelo Espírito Santo. Amém. O tema da nossa celebração, repito, enraizados para florescer e frutificar. Nesses 34 anos, quantas pessoas conheceram Jesus Cristo aqui nessa igreja? Creio que muita gente. Quantas crianças aprenderam a amar a Cristo aqui nessa igreja? E algumas delas estão aqui. O cristão que viu aqui, a Bianca cantando aqui. Aprenderam a amar a Jesus aqui, nessa igreja. Isso tudo é fruto, irmãos. É fruto produzido por essa oliveira, que é a igreja da Coplã. Hoje, ao celebrar os 34 anos, devemos lembrar que Deus não nos chamou apenas para ficar celebrando o passado. Ele nos chama para aprofundar ainda mais as nossas raízes, porque os ventos e a sequidão dos últimos dias serão ainda mais fortes. A igreja conseguiu sobreviver até aqui 34 anos. É hora de aprofundar mais. A tormenta que vem pela frente é pior, é muito pior. E já está chegando. A gente começa a perceber já o bafo quente, né, das dificuldades que a igreja de Deus haverá de enfrentar nos próximos dias. Então precisamos olhar para frente. Felipe, você põe aquela ilustração, por favor? Eu já compartilhei isso um dia, que eu creio que na igreja, para quem não estava aqui, ou para lembrar, colocar novamente. Ok. Alguém lembra dessa figura aí? Eu acho que mostrei aqui uma vez. Há alguns anos atrás, acho que não tinha nem Instagram ainda, só tinha Facebook. E um amigo lá do Pará, ele postou essa imagem. Só que não estava assim, eu deixei por assim de propósito, né? Tinha uma pergunta. Põe a pergunta aí, pode soltar. Passar para frente. Não, só dá o clique no clique para frente. Isso. Já foi resolvido, pronto, deixa aí. Né? Sabe por que o retrovisor, ou o vidro do retrovisor, aquele pequenininho em cima, né? Ele é menor do que o do para-brisa? A resposta: porque o caminho que tens a percorrer é mais importante do que o que você deixou para trás. Eu nunca esqueci esse pensamento aí, né? Eu tenho compartilhado nas igrejas de ter passado. Porque o vidro do retrovisor, se você olha aqui, é pequenininho, mas no para-brisa ele é grandão. Por quê? A resposta está aí. Porque no retrovisor você vê o passado, o seu passado. E o passado é importante ou não é? O que vocês acham? Olhar no retrovisor é correto ou é errado no retrovisor? Quem dirige sabe que não tem como dirigir sem olhar no retrovisor. Tem que ver quem vem atrás.
vê o buraco que você escapou. Nossa, escapei. A gente olha para ver o buraco que a gente caiu. A gente olha, bicho. Então, sempre dá uma olhadinha no retrovisor. A gente dirige olhando para frente, mas dando uma olhadinha para o retrovisor. Mas a gente não dirige olhando para o retrovisor. A gente dirige olhando para o para-brisa. Por quê? Porque o para-brisa aponta o caminho a percorrer. E ele é muito mais importante do que o que a gente deixou para trás. Por isso, o vidro para-brisa ele é maior e ele é mais importante, porque o caminho a ser percorrido deve ser percorrido com muito cuidado, porque você tem que evitar buracos, tem que evitar acidentes, você tem que evitar errar o caminho, você tem que olhar para frente com atenção, mas de vez em quando olha para trás. Essa distração do retrovisor deve nos fazer lembrar que ninguém vai chegar ao seu destino olhando para trás. A gente vai chegar ao seu olhando para frente. É por isso que eu disse logo no início, repetindo no instante aqui, agora eu vou dizer mais uma vez. Aniversário de 34 anos, seja quantos anos seja, deve fazer celebrar o passado, mas não somente isso. Temos que fazer, olhar para frente também, refletir no que está a seguir. Hoje olhamos 34 anos passados com gratidão, porque Deus tem feito conosco. Mas precisamos seguir olhando para frente, pois o melhor do Senhor para nós está sempre à nossa frente. O melhor de Deus para nós é sempre o ponto a seguir, o passo a seguir. Portanto, irmãos, querida igreja da Coplan, parabéns pelo aniversário de 34 anos. Que vocês continuem sendo uma igreja conhecida não apenas pela sua história, mas por suas raízes bem firmadas em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque somente quem está enraizado floresce. Somente quem floresce produz frutos para a eternidade. A pergunta final que eu queria fazer terminar essa reflexão é: você está apenas frequentando a igreja? Ou você já está enraizado em Jesus Cristo? Você deseja nessa manhã renovar o seu compromisso de continuar aprofundando suas raízes no conhecimento de Deus, de sua palavra? Você gostaria de continuar florescendo e frutificando para o reino de Deus? Amém. Quantos nessa manhã gostariam de ser, eu quero ser como a oliveira, eu quero manter minhas raízes a cada dia, aprofundando mais e mais, para que quando vier tempo da sequidão, das dificuldades, da descrença, do desamor, eu continue como uma planta verde, viçosa e produzindo frutos. Amém. Eu conversava ali com uma das missionárias dessa igreja, com a Elisângela, rapidinho. Eu falei: Elisângela, aí como é que está você? Ela disse: inteira e viva. Amém. É mesmo, senhores. A crise passou. Eu disse: houve crise passado. Não foi isso, assim? Amém. E ela disse assim: eu estou nas mãos do Senhor. Amém. Frutificando. Amém. Aquela ali apontou para você, minha amiga ali, eu estou falando de Jesus para ela. A outra que está, eu estou frutificando para a glória de Deus. Amém. Você deseja continuar sendo assim como a Elisângela? Amém. Produzindo frutos para a glória de Deus? Amém. Sendo uma influência poderosa diante das pessoas onde você estiver. Sendo uma influência positiva. Sendo uma pessoa bondosa, generosa, tolerante com as pessoas que entram em contato com você, representando Deus dentro das pessoas. A pessoa olhar para você e ver Deus em você. Deseja ser assim. Quantos gostam disso? Me ajude a ser assim. Amém. Amém.
Eu quero estar arraigado em Ti, florescer e frutificar no Espírito. Quero que você deseje que isso aconteça. Nós vamos ficar em pé para a oração, mas antes eu queria pedir para colocar a música do 336 do Luminário. Nós vamos cantar em pé e depois faremos a oração. 336, eu acho que é um dos hinos mais bonitos do Luminário, que fala daquele que é a razão de ser dessa igreja. É Ele que nos mantém em pé, Ele que nos guia. O Senhor é o nosso pastor. Vamos cantar o Salmo dos Salmos. Vamos fazer a oração. É a bondade dele que nos faz crescer, germinar, crescer, florescer na cruz. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria da igreja da Campanha se não fosse o Senhor? O Senhor é meu pastor, meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Deus maravilhoso, um Deus presente o tempo todo. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor.